Olá, meu querido estudante do sétimo ano. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção da atividade que foi passado no último vídeo, tá certo? Então vamos lá para a primeira folha da atividade na página 295. Na primeira pergunta, quais eram as principais religiões praticadas na África? Então, a gente viu no último vídeo que as principais religiões praticadas na África são as religiões tradicionais africanas, o cristianismo e o islamismo. Tranquilo, facinho, vamos para a nossa segunda pergunta. Leia o texto a seguir, que aborda a organização social urbana de sociedades africanas por volta do século XV. Depois responda as questões. Bora lá ler o texto bem rapidinho. Além da importância do comércio, a maior parte das cidades estava estruturada segundo um esquema preciso, compreendendo um plano geométrico a partir do qual se espalhava mercados, lugares de culto, praças para reunião, quarteirões especializados, casernas, portos, edifícios administrativos e, às vezes, palácios reais. A vida urbana era regida por várias atividades lúdicas, cantos, jogos, danças, sem falar nas cerimônias religiosas tradicionais. Ela estava fundada na organização familiar, nas repartições de funções entre homens e mulheres, velhos e crianças. Convenções especiais definiam quase sempre o lugar e o estatuto de estrangeiro. Esse texto é da Del Priore, a Mary Del Priore e do Renato Pinto Venâncio. Ancestrais, uma introdução à história da África Atlântica, de 2004. Bem, na letra A ele quer saber o seguinte. Cite os principais espaços que compunham as cidades no seu plano geométrico. E aí, vocês colocando algum desses espaços que eu vou falar, a resposta vai estar certa. Quais são esses espaços? Tem aqui no texto. Mercados, lugares de culto, praças para reunião, portos, edifícios administrativos e palácios reais. Colocando esses daí, tá ok a resposta. Na letra B, quais eram as atividades lúdicas no cotidiano urbano das sociedades africanas? Havia diversas atividades lúdicas no cotidiano da vida urbana da África, como cantos, jogos, danças e cerimônias religiosas. Facinho lá em cima no texto, tranquilo. Vamos para a letra C. De acordo com o texto, qual era a base da organização das sociedades urbanas na África? Aí, segundo o texto que a gente acabou de ler, a base da organização das sociedades urbanas na África era familiar, havendo repartição de funções entre homens, mulheres, idosos e crianças. Bem, como vocês puderam perceber, essa segunda questão foi baseada nesse texto que vocês leram. Era muito a interpretação de texto. Vamos embora então para a página 298. Na primeira questão, diz o seguinte. Leia as frases a seguir e marque um X para indicar a qual reino ou império elas se referem. Aí, na tabelinha, tem o reino de Gana e o império de Mali. Aí a primeira pergunta. Fundado no século VI pela junção de comunidades de etnia Soninké. Então, vendo o texto e a videoaula, vocês vão responder que essa resposta é relativa ao reino de Gana. Vamos para de baixo. Nessa sociedade, o soberano era chamado Mansa. E aí a gente sabe que é relativo ao Império de Mali, o Mansa Musa que a gente comentou. Na terceira afirmativa, diz o seguinte. Sociedade em que o comércio obtinha destaque, cujas principais cidades faziam parte de rotas de caravanas comerciais. Lembra na última aula que a gente botou uma imagem sobre as rotas comerciais que fazia referência ao Império de Mali? Pronto, então marca aí um xizinho em Império de Mali. E na última pergunta, o soberano dispunha de vários servidores que atuavam em diferentes setores dessa sociedade. Então vocês vão marcar o reino de Gana. Tranquilo, facinho, essa resposta vocês achavam também
na complementação do livro aí, lendo o texto que foi passado para vocês também darem uma lida. Na segunda questão, é também de interpretação do texto. E diz o seguinte: leia o texto a seguir e depois responda as questões. Aí o texto fala assim: talvez os reis de Gana e do Mali não amarrassem um cavalo numa grande pedra de ouro. Mas o fato é que a região da África onde ficavam aqueles países foi, durante vários séculos, até a descoberta de metal nas Américas, a grande fornecedora de ouro ao mundo árabe e à Europa. Era para adquirir ouro que as caravanas de camelo atravessavam o Saara. E era com o ouro africano que se cunhava moedas na Europa e no Oriente Médio. É um texto do Alberto da Costa e Silva. O texto é África explicado aos meus filhos, de 2008. Na letra A ele quer saber o seguinte: de acordo com o texto, a quem o reino de Gana e o Império de Mali fornecia ouro? Então, vocês vão ver lá no texto que vocês acabaram de ouvir e também leram, que a resposta é: o reino de Gana e o Império de Mali forneciam ouro aos árabes e europeus. Na letra B, para quais fins era utilizado o ouro africano na Europa e no Oriente Médio? E a resposta é a seguinte: o ouro africano era utilizado para cunhar, fabricar moedas na Europa e no Oriente Médio. Bem, pessoal, essa foi a correção da atividade da semana passada e espero que todos tenham acertado. Quem não acertou, corrija aí o que errou. Tiver dúvida, coloca na plataforma que eu vou estar tirando essas dúvidas. Abraço de tio Bruno e até logo.